Olá, alunos e alunas do nono ano. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o listão que foi passado a vocês, mas não corrigido porque entramos em processo de isolamento social. Eu estou testando um novo programa de gravação de tela, então vai aparecer algum ícone aí que talvez vocês fiquem incomodados inicialmente, mas se acostumem com ele. Eu estou conhecendo ainda o programa, tá? E eu preciso primeiro estudar mais, mas é mais urgente essa correção, depois eu estudo o programa. Meninos, nós estávamos estudando sobre produção cinematográfica, por isso que eu trouxe um trecho de um texto que fala sobre um filme gravado. O filme chama-se Entre Irmãs. Há uma crítica sobre esse filme e a pergunta que eu faço é: de acordo com o texto, o filme Entre Irmãs, segundo a crítica, aí compromete-se com as temáticas contemporâneas e deixa o enredo de lado. É a melhor interpretação. Na sequência, vocês e eu estávamos estudando, revisando o predicado verbal nominal, e a pergunta é: qual é o exemplo de predicado nominal? Nós temos a letra C, que tem como palavras nucleares, convencionais, e a palavra destituídas. Veja, é predicado nominal porque as palavras centrais para entendimento e interpretação da frase não são verbos, são nomes. Portanto, a resposta correta do exercício número 2 é letra C, ok? A questão número 3 pede que você encontre um verbo de ligação e um predicado nominal. Gente, a resposta correta é o exercício na sentença 2. O jovem anda preocupado. Mas por que ele é um predicado nominal com presença de verbos de ligação? Porque nós temos um núcleo. O núcleo é a palavra mais importante para decidir a predicação. Então, nós temos como palavra nuclear a palavra preocupado, que não é verbo de ação, mas sim um nome. Depois, nós temos o anda como verbo de ligação. Ele não expressa aqui a atividade de andar no sentido de caminhar. Ele é sinônimo do verbo estar. Portanto, a sentença número 2 é a que apresenta verbo de ligação e predicado nominal. O exercício número 4 já é uma atividade de interpretação textual e ele pede que você explique quais são os efeitos de sentido que cada um dos verbos de ligação sugerem. Gente, o verbo estar transmite ideia de algo transitório. Ele está doente agora, mas quem sabe não estará doente num outro momento, amanhã, depois de amanhã. O verbo permanecer, estado permanente, que dura, assim como o verbo continuar, que tem a mesma significação de estado permanente. O verbo ficou já demonstra mudança de estado, porque antes ele não estava doente, agora ele está. O verbo parece transmite ideia de algo incerto, que só se vê por aparência. Por isso que nós chamamos de estado aparente, ok? A questão número 5 pede que você encontre o verbo que apresenta o mesmo tipo de complemento do verbo acompanhou. Se você observar, acompanhou aqui é um verbo transitivo direto. Quem acompanha, acompanha o quê? Acompanha algo. Gente, a resposta certa é letra D, porque se você questiona a transitividade do verbo provocaram, a pergunta é: quem provoca, provoca o quê? Não há necessidade de preposição. É um verbo transitivo direto também, assim como o verbo acompanhou. Resposta certa, letra D,
e eu deixei aqui no quadro a transitividade dos outros verbos para vocês perceberem que eles não são verbo transitivo direto, como é pedido no verbo acompanhar no enunciado. A número 6 é o que eu já fiz no exercício anterior para adiantar. Transitividade. Quem aposta, aposta em que? Preposição, verbo transitivo indireto. Contava, contava com que? Nós temos aqui a preposição com, na anterior a preposição em. Quem sabe, sabe de que, preposição de, verbo transitivo indireto também. O verbo provocaram não tem preposição, verbo transitivo direto, e o verbo tornaram, ele é verbo de ligação, porque ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de mudança de estado. Então, verbo de ligação. Na sequência, você tem o exercício 7, também revisando a transitividade dos verbos. Quem repete, repete o que algo, verbo transitivo direto. Quem pensa, pensa em que, transitivo indireto. Quer dizer, cadê o em? O em está aqui, ó, na palavra no. Nós aprendemos lá no 6º ano que no significa em mais o. E se eu digo que algo passou, você entende o perigo que passou. É uma ideia completa, portanto, o verbo é intransitivo. Resposta certa, 7, letra A. Vamos agora falar do exercício número 8. Você tem aí uma tirinha em que o Calvin não quer se alimentar daquilo que sua mãe propôs a ele, porque, primeiro, ele é carnívoro nas historinhas, em quadrinhos, ele sempre quer comer carne, ele não quer comer verdura. E, além disso, ele prefere sempre a sobremesa. As tirinhas sempre mostram ele procurando pegar biscoitos e doces escondidos da mãe dele, tá? Esse é o contexto da criação do Bill Watterson. E nós vamos agora para a decisão. Há predomínio, a maior quantidade de predicado verbal ou predicado nominal. Gente, há maior predomínio do predicado nominal, sem dúvida alguma. Por quê? Porque os verbos são de ligação, se você verificar, é o verbo ser, né? Num estado permanente. E as palavras nucleares não são verbos, mas são nomes, são adjetivos. São nojento, comida vegetariana, vegetariano, sobremesiano. Veja que o meu computador nem aceita essa palavra como existente, coloca como incorreta, visto que é uma criação do Calvin, né? Um neologismo, vamos dizer assim. E essas palavras, nojento, vegetariano e sobremesiano, na letra B, funciona como predicativo do sujeito. E nós temos aí o predicativo funcionando como uma característica do sujeito, não uma personalidade, né? Não é assim, teimoso, brincalhão, é só naquele momento uma característica do personagem na tirinha. Portanto, resposta da letra C, terceiro parênteses. Na próxima atividade, nós temos um texto, né, falando sobre uma planta que as vovós e mamães de vocês devem conhecer bastante. Talvez vocês não, mas elas sim. E agora nós passamos a uma próxima atividade relacionada aos pronomes relativos. Nós aprendemos que pronomes relativos só existem nas orações subordinadas adjetivas e eles são usados para evitar a repetição de um termo já utilizado na frase. Para identificá-lo é muito simples.
você troca pela palavra o qual, a qual, os quais, as quais. Se essa mudança for possível, você descobre que ele é um pronome relativo. A tarefa pede que você identifique a opção, a alternativa em que não há pronome relativo, e nós encontramos como resposta a letra B. Cavalinha? Que planta é essa? Nessa questão, o que ele é chamado de pronome interrogativo, porque ele faz uma pergunta. A função dele não é evitar a repetição de um termo anterior na frase, mas sim fazer um questionamento. Portanto, a exceção aí é a letra B, pronome interrogativo e não pronome relativo. A questão de número 10 agora continua também estudando o pronome relativo, porém querendo saber quem é o seu antecedente. Então, na letra A, você tem três vezes a repetição da palavra que. Verifique. Não são todos que são pronomes relativos. Pronome relativo só existe quando você pode trocar pela palavra qual, o qual, a qual, os quais, as quais, sem prejuízo no sentido da frase. O primeiro que não é pronome relativo, é uma conjunção integrante, tá? Quem espera, espera alguma coisa. Então, esse que é uma conjunção integrante que inicia uma subordinada substantiva objetiva direta. O último que também não é pronome relativo, porque ele faz parte das orações subordinadas adverbiais comparativas. A única palavra que funciona como pronome relativo é na sequência. O ano que está começando. Eu posso trocar. O ano o qual está começando. E o seu antecedente é a palavra ano, tá bom? Resposta da letra A. Na letra B, reescreva a fala de Manolito substituindo o pronome relativo que por qual. Então, as pessoas esperam que o ano o qual está começando seja melhor que o anterior. Não tem necessidade de nenhuma preposição, porque quem começa, começa algo. Então, não temos nenhuma preposição nesta sequência acompanhando a palavra qual. A questão de número 11 pede agora que você explique a ideia de restrição, limitação ou totalidade, a explicação nas frases abaixo. O que as pessoas nos vestibulares e nas tarefas têm o hábito de perguntar qual é o efeito de sentido, né, de cada uma das orações subordinadas adjetivas. Verifique. A letra A não tem vírgulas, ela é restritiva. E qual é o efeito de sentido, então, conseguido? Isso significa que não são todos os alunos que estudam com dedicação. Aos que não fazem isso, que não se preocupam em estudar de verdade, né? Então, a ideia de que serão aprovados somente aqueles que estudam com dedicação. Então, nós temos dois grupos, os que estudam com dedicação e os que não estudam com dedicação. Dois grupos, eu estou restringindo a ideia de quem será aprovado. Na letra B, quando eu coloco a vírgula, eu passo a tornar essa adjetiva uma explicação de totalidade. Então, agora eu estou falando de todos os alunos. Qual é a característica comum a todos esses alunos? Eles estudam com dedicação. Então, todos, consequentemente, serão aprovados. A questão de número 12 pede que você marque o item que não aparece o pronome relativo. E você vai descobrir que aqui todos eles você pode trocar pelo qual, quais. Apenas este da letra D, que não dá para trocar pelo qual, porque
você tem o que como conjunção integrante, iniciando uma oração subordinada substantiva. O verbo temos é a oração principal e quem tem algo. A que vem na sequência é oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele não está substituindo um termo anterior. E essa é a função do pronome relativo. Esse que na letra D apenas está ligando duas orações. Já no exercício de número 13, você tem aí o pedido de que acrescente pronomes relativos. O objetivo dessa tarefa foi mostrar para você que os pronomes relativos podem vir antecedidos de preposições conforme a necessidade do verbo que o acompanha. Então, vi a moça de que ou da qual tu gostas, porque o verbo gostar pede preposição de. Quem gosta, gosta de alguém. Vi o país, tu vais. Quem vai, vai a algum lugar. Por isso, nós temos aonde, ao qual, a que. Essas três opções estão corretas. Se você colocou aonde, ótimo. Se colocou ao qual, parabéns. Se colocou a que, perfeito também. Não precisa ser os três exemplos. Vi o país, tu vens. Quem vem, vem de algum lugar. Portanto, eu tenho aqui de onde ou do qual como possibilidade de resposta correta. Na letra D, vi o país, tu moras. Gente, quem mora, mora, lugar fixo, não há movimentação com esse verbo, por isso, uso de onde. O verbo vai, ideia de movimento, por isso que nós escrevemos aqui aonde. Só que voltando para a letra D, morar, ideia de algo estático, parado, por isso, onde. E quando você constrói um adjunto adverbial, você fala eu moro em Rio Verde, por exemplo. Por isso, a preposição em, acompanhando o pronome relativo que, e no qual, que é a contração de em mais o, tá? Letra E, o modo como agiu foi sincero. E na letra E, tenho tudo que quero. Não há necessidade de nenhuma preposição na letra E na letra F. Meninos, finalmente chegamos à última questão do nosso listão. Então, veja, é saber a função sintática do pronome relativo. Lembra quando a Késia separava a oração subordinada adjetiva, procurava o referente e a partir disso então achava a função sintática? É isso que nós vamos fazer aqui. Olha, letra A. Preciso conversar com os alunos que farão segunda chamada. Que farão segunda chamada é a oração adjetiva que caracteriza, não é só, não é qualquer aluno, são alunos que têm como característica a necessidade de fazer a segunda chamada. Então, o termo que, pronome relativo, refere-se ao anterior, alunos. Então, vou estruturar a frase. Os alunos farão, não fizeram, né? Farão a segunda chamada. Quando eu falo os alunos farão, alunos aparece como sujeito. Logo, o pronome relativo que tem função sintática de sujeito. Na letra B, nós temos ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Pega o que? Que refere-se à palavra exercícios. Vamos fazer a conversão para a frase da oração subordinada. Que o professor explicou ontem. O professor explicou os exercícios
ontem. Veja que os exercícios exercem função sintática de objeto direto. Quem explica, explica o que? Os exercícios. Então, função sintática, resposta certa, objeto direto. Na letra C, por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. Isolo a adjetiva. De que necessito? Necessito. Quem necessito? Eu. O sujeito está oculto. Eu necessito de dinheiro. Quem necessita, necessita de algo. De algo é de dinheiro, objeto indireto. E vocês estão ouvindo uma voz paralela aí no fundo, a gente ignora. Letra D. Não trouxeram o material do qual tem necessidade. Do qual tem necessidade é a oração adjetiva. Eu tenho necessidade do material. Veja, necessidade é um nome, não é um verbo, então precisa de um complemento nominal. Do material, então, é o complemento nominal. E aqui terminamos a correção do nosso listão.